Boa noite. Bem, hoje a gente está aqui para falar daquele tema que a gente tinha comentado antes, né? A gente começou com a palestra de depressão e agora a gente vai falar da depressão na mulher, porque é um assunto bem mais complexo, né? Então vamos lá. Hoje, se vocês quiserem depois conversar, tirar alguma dúvida, vocês vão acessar o site, tá? Que é o www.eulalipsiquiatra.com.br, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para lá. Eu estou tendo várias pessoas que estão encaminhando e-mail e eu estou respondendo, tá bom? Qualquer coisa vocês encaminhem para lá. Bom, então o que acontece? A depressão na mulher, né? A depressão na mulher, é interessante vocês virem antes a aula anterior, né? Porque assim, ela tem 2 vezes mais probabilidade e chance de acontecer do que no homem, né? E assim, o pico de idade que a mulher geralmente desenvolve é dos 25 aos 44 anos, tá? Mas assim, esse é o pico. Qualquer época, né, pode acontecer, antes dos 25, depois dos 44, né? Então isso tudo pode acontecer. E o período mais crítico, né, dessas alterações, da depressão na mulher, é realmente o pós-parto, tá? Então assim, cerca de 85% das mulheres que têm bebê, elas têm algum tipo de transtorno, né, psiquiátrico. Os mais comuns, graças a Deus, são os leves e transitórios, que a gente chama até de maternity blues, né? Então, esse maternity blues é o que acontece, né? É uma disforia puerperal, né? Coloquei aqui até o nome aqui em português. Então, assim, o que acontece? É aquele estado que a mulher fica triste, né? Ela fica triste com a família, triste com o marido, fica mal-humorada, né? Mas, assim, não é nada grave, ela consegue fazer as ocupações dela, ela consegue cuidar do bebê. Então, esse, graças a Deus, é o tipo mais comum. E esse tipo, geralmente, a gente não tem que fazer nenhum tratamento, né, medicamentoso, talvez até um psicológico para ajudar mais a resolver essa fase mais rápido, mas, assim, realmente não precisa tanto de tratamento medicamentoso, tá? E, assim, o mais comum, é mais raro, então, a depressão pós-parto, né? E graças a Deus o menos frequente é a psicose pós-parto, né? Então, como é que a gente mulher é, né? Eu até escrevi aqui que nós somos a mulher, né? A gente é um turbilhão de hormônios. Então, a gente nasce, a gente vai aumentando devagarzinho, esse é um hormônio feminino. Chega na adolescência, ele dá uma aumentada já mais rápida, né? Quando a mulher realmente floresce, quando ela realmente a menina virou mulher, né? E assim, é um aumento. Agora, quando a mulher fica grávida, esse aumento é rápido, ele cresce, ele aumenta muito os níveis de hormônio, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a depressão, ela pode começar na adolescente, pode ser na mulher grávida, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado a mais, porque quando a paciente, né, por exemplo, uma adolescente tem uma depressão, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque assim, a maneira que ela for tratar ali naquele momento, é a maneira que ela vai provavelmente ficar, né, no futuro, né? Então, se você trata uma adolescente com uma depressão, você tem um prognóstico bom. Agora, se ela não é tratada, a chance de voltar no pós-parto é maior. Então, daí o cuidado que tem que se ter, né? Então, foi o que eu comentei aqui no slide. Bom, então no período reprodutivo a gente tem algumas doenças, né? A famosa TPM, né? TPM não é nenhuma doença, né? A TPM o que é? Tensão pré-menstrual, né? Então assim, eu até escrevi aqui, não é um quadro depressivo, né? Mas é um quadro que a mulher fica muito irritada, que ela fica emotiva, né? Que geralmente acontece antes da menstruação, então é famoso, né? Então existe aquele estigma, né? Quando acontece qualquer coisa, muitas vezes, fala, tá no TPM, mas não tem nada a ver. Né? A TPM acontece, mas não é sempre que a TPM está interferindo na nossa vida, né? A gente pode ter problema como homem, como o homem, a mulher. Então, assim, não é porque a gente está passando por um problema que injustamente é falado que a gente tem uma TPM, né? Agora, vai se aumentando a gravidade da coisa, né? Aí a gente tem o segundo transtorno, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Aí esse daí já é um quadro bem mais intenso, que a mulher ela se sente muito inferiorizada, ela acha que o corpo dela é horrível, isso, aquilo. Então, assim, já é um quadro bem mais complexo, bem maior do que a tensão pré-menstrual. Nesse daí, muitas vezes já está indicado já o tratamento medicamentoso, porque quando a mulher já está num transtorno disfórico,
realmente o médico tem que avaliar e ver se há necessidade de algum tratamento. Primeiro, né, assim, nesses casos aqui, né, é a psicoterapia, que é muito importante, e se precisar realmente o remédio, né? Bom, então, a gravidez, o que aconteceu? Eu falei lá para vocês, existe um aumento, né, rápido dos hormônios femininos. Então, assim, é um período difícil para a mulher, né? Porque é um período assim que a gente está tendo muitas mudanças no corpo, né? E essas mudanças no corpo, muitas vezes a mulher fica preocupada, né? Do marido, o que está achando, o que não está, né? Então, assim, a gente vê que muitas vezes, a maioria das vezes, é coisa da cabeça da mulher, não é realmente que existe, né? Então, é um período que a gente pode ter muita depressão. E eu já peguei vários pacientes que, assim, que a depressão na gravidez, ela se manifesta muito pelos vômitos na gravidez. Né? Então, assim, já peguei realmente pacientes vomitando muito, indo no ginecologista, tomando medicação para o vômito, para cessar esse vômito, né, durante a gravidez. Mas que, assim, na hora que ela começa a melhorar do quadro depressivo na gravidez, ela vai parando esse vômito, né? Então, eu já peguei pacientes assim. Bom, então a gente tem comorbidades, né, na depressão, né? Então, comorbidade, né? Ansiedade, né? Se a gente for lembrar bem o que é a ansiedade, é aquele mal-estar, né? Aquela mão fria, aquela batedeira no coração, né? Aquele sintoma de morte iminente, né? A gente pega muitos pacientes, por exemplo, que estão ansiosos, vão numa emergência, né? E lá na emergência é feito todo um exame, né? O médico vai, avalia o paciente, o médico na emergência, pede alguns exames, né, complementares, se forem necessários, e aí ele pode fazer o diagnóstico. Tem que fazer o diagnóstico se é alguma doença clínica ou se é realmente um quadro ansioso. A gente não pode nunca falar que o paciente está tendo uma ansiedade, né, e assim, sem avaliar antes, porque assim, a gente muitas vezes pode estar com outro quadro, né, um infarto, alguma coisa mais grave, né, e a pessoa está sentindo aquilo tudo ali, né? Que é batedeira, falta de ar, né? Então, é uma coisa muito, muito difícil. E a ansiedade, ela pode se manifestar de várias maneiras, né? A ansiedade generalizada, que sempre acontece, né? Pode ter o pânico também, né? Que a pessoa está até relativamente bem, aí vem aquela ansiedade intensa naquele momento, né? Que a pessoa fica com muito medo, não dá conta de mexer direito, né? A gente tem transtorno obsessivo compulsivo, né? Isso tudo são o quê? São tipos, né, de ansiedade. E realmente a ansiedade é uma coisa que está muito, muito frequente também na mulher grávida. Outras coisas que acontecem, muito transtorno do sono da vigília. Então, assim, a mulher que está grávida, ela fica mais sonolenta, ou fica mais com insônia à noite, né? E dormindo demais de dia, né? Então, assim, são coisas que incomodam a mulher, né? Por quê? Porque mudam a maneira dela funcionar, né? Dela funcionar bem. Outro, né? O déficit de atenção e hiperatividade. É uma coisa que está muito também relacionada, que está muito assim, comórbido, né? Que está junto da depressão, né? Então a gente vê muito aí, né? A primeira aulinha, né, que a gente fez foi realmente muito a respeito de déficit de atenção, né? Então, se vocês quiserem, pode ver a primeira, que está aí no YouTube, que está no site, tá? Então, assim, o déficit de atividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode acontecer em várias situações, né? A alteração da atenção, né? Ela pode acontecer na depressão, pode ocorrer na ansiedade, pode acontecer também quando tem algum distúrbio clínico, né? E realmente, o déficit de atenção pode estar associado à doença propriamente dita, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, isso tudo pode estar acontecendo. Uso de álcool e drogas. Gente, isso é uma coisa muito, muito, muito grave. Infelizmente, está aumentando demais, né? A gente vê que realmente, olha, eu já tenho quase 30 anos de formada, né? E o movimento que eu vi foi esse, um aumento drástico, né, do consumo de drogas, né, de álcool, de drogas mesmo, né, de fumar, né, porque o cigarro também é um tipo de droga, né. E assim, infelizmente isso está acontecendo muito, e é uma coisa muito difícil, porque assim, a dependência química
é uma coisa difícil de controlar, né? Então, assim, não é uma coisa fácil, é uma doença crônica que a gente pode controlar, mas que a gente tem que tomar esse cuidado todo, né? Durante o tratamento, durante a gravidez, né? Dores crônicas. Aí, assim, é muito comum, né? A mulher ficar gestante e aí ela ter junto, já tinha aquelas dores crônicas, né? Dor de coluna, dor de cabeça, né? Então, assim, e com a gravidez, essa comorbidade vai ficar pior, tá? Então, a gente já tem que perceber isso também. Por isso que é importante, gente, o pré-natal. Tá? O pré-natal é a hora que o ginecologista vai lá, faz acompanhamento. E o ginecologista, a gente tem sempre que lembrar que é um profissional muito importante, que a gente tem que fazer pré-natal, porque através do pré-natal a gente consegue ter uma gravidez melhor, ter diagnósticos de doenças, né, mais precoces, né? Então, assim, isso é super importante para a mãe e para o bebê, né? Bom, e assim, quais são os fatores preditores, né, para alterações do humor no pós-parto, né? Então, assim, basicamente, assim, a gente fala alteração do humor porque tem a depressão, que é a mais comum, e tem a psicose, que graças a Deus é a mais rara, né? Então, é aquilo que eu tinha comentado, né? Assim, os fatores que aumentam a probabilidade de você ter uma depressão pós-parto. Primeiro, né, é o antecedente. Se você já tem uma história, né, de depressão, de ansiedade, uma coisa mais patológica, a chance de se desenvolver uma depressão pós-parto, ela é maior. Mas, quando a gente está fazendo acompanhamento direitinho, que a gente está indo direitinho no médico, a família está dando aquele apoio, a chance de isso aí não acontecer existe, tá? E é grande. Então, assim, isso aqui não é uma coisa assim, você já teve depressão, já teve ansiedade, você vai ter depressão pós-parto. Não, não é assim, tá? Isso é um fator que pode contribuir, tá? Mas não é ele que vai sozinho que vai causar isso. Por exemplo, uma coisa muito importante, até mais do que a genética, né? Do que a ansiedade patológica, que é a genética, é realmente o suporte social inadequado. Então, o que acontece? Infelizmente, a gente tem muita adolescente ficando grávida, a gente tem muita, assim, a gravidez não planejada, né? A mulher que está sozinha, que o pai não está junto, dando aquele apoio, a mulher que não tem o apoio também da família, do pai, da mãe, dos irmãos, né? Não tem apoio de amigos, aquela mulher que está uma sobrecarga de trabalho, que ela realmente é o arrimo ali da família, né? Ela não tem quem a ajude, então, assim, ela está com suporte, né? Um suporte social inadequado. Isso daí esse é realmente um fator importante, né, no desenvolvimento da depressão pós-parto. Então a gente tem que perceber isso. E outra coisa também que prediz, né, é até um desdobramento, né, deste suporte social inadequado. É quando a mulher ela fica muito estressada com o cuidado do bebê. Ela está sozinha, tem o bebê, tem vários outros filhos, tem aquele trabalho que ela tem que fazer e não dá conta, e tudo ao mesmo tempo. Então, esse estresse com o cuidado do bebê, ele realmente predispõe, né, a mulher a desenvolver um transtorno de humor pós-parto, né? Então, assim, aquilo que eu já tinha comentado antes, o mais comum, graças a Deus, é o maternity blues, né, que é uma disforia, não é aquela depressão, né, propriamente dita, né, que a mulher realmente não faz nada, né, ela fica assim, irritada com as pessoas, né, fica chateada, isso aí é muito comum, né, claro, é muita alteração que vem, né, quando a mulher tem um bebê, tudo ali muda, né, muda no corpo dela, muda na vida dela, então realmente é um período assim que a gente entende, tá? Que eu até brinco, né? Muitas vezes a gente tem direito de passar por isso. E passa, e não é nenhum assim, não é fresco. Bem, agora a gente vai ver a depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto, ela é um sintoma, né? Que geralmente ela começa de 2 semanas até 3 meses, né? Depois do parto. E é um quadro relativamente mais grave, né? Que a gente viu lá no Maternity Blues, que é uma coisa até mais fisiológica, né? Uma coisa mais compreensível, né? O maternity blue. Agora a depressão não, já é uma coisa assim, é um transtorno, né?
Então a mulher fica com desânimo persistente, tá? Ela fica com alterações do sono importante, ela fica muito sonolenta, outras vezes fica com muita insônia, né? Ela se sente muito culpada, ela se sente culpada por não cuidar bem acha que não cuida bem do bebê, acha que não cuida bem da família, né? Então, esse sentimento de culpa é muito complicado. Né? Eu tenho até uma brincadeira que eu faço com meu paciente no consultório, que eu vou fazer uma campanha do mundo sem culpa. Hoje em dia, toda a gente tem culpa. A gente se sente culpado porque o filho não fez aquilo, o marido fez aquilo. Então, assim, tudo, né? Não é só a mulher. A gente vê que é uma coisa geral, né? A gente se sente culpado e é uma coisa muito ruim, porque é um sentimento que vai acarretando muito problema. Né? Outra coisa já grave na depressão pós-parto, né? São as ideias suicidas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a família tem que ficar muito atenta, porque ao perceber uma coisa dessa, né, a gente tem que ter assim já uma intervenção mais rápida, urgente, né? Porque é realmente uma emergência psiquiátrica. Então a gente não pode ficar muitas vezes esperando o quadro agravar para se fazer um tratamento, né? Então muitas vezes o que a gente tenta fazer é jogar realmente a sujeira para debaixo do tapete, né? A gente realmente quer, não, eu tô bem, e não tá, né? Então, quando a gente fica negando esses sintomas, o que a gente acontece? Ele vai desenvolver e vai ficar uma forma pior, né? Uma forma mais grave. E assim, a depressão pós-parto, o que a gente vê também? A mulher tem medo de cuidar do bebê, né? E esse medo de cuidar do bebê vai requerer, além do tratamento, né, psicológico, farmacológico, vai ter que ter uma intervenção da família muito grande ali, né? Realmente ali vai ter que ter um apoio para cuidar dessa criança nesse momento de crise, né? Nesse momento de depressão que a mulher está passando. Bom, esse aqui, a psicose pós-parto, é uma coisa que pode acontecer, mas graças a Deus é uma coisa que não é muito frequente, tá? Ela geralmente começa mais rápido, né, do que a depressão. Ela acontece do 3º até o 7º dia do pós-parto. O que é, né, essa psicose pós-parto? A mulher fica muito eufórica, ela fica assim, a 1000 por hora, né, que a gente brinca, né? Ela começa a ter alucinações, ela começa a achar que está sendo perseguida, né? Que ela se sente assim, a melhor mulher do mundo, a melhor mãe do mundo, né? Então, o que é isso? São delírios, né? Delírios de perseguição, delírios de grandeza, né? Começa a ter alucinações, né? Visuais, ter visões, coisas que não existem, ouvir vozes que não existem, né? Mas que dentro dela, né? Dentro da cabeça da gente, é uma coisa real. Então, isso até é uma coisa importante a gente falar, porque assim, a gente tem muitas vezes pacientes que está tendo algum tipo de alucinação. A família chega e fala assim, a pessoa está ouvindo voz. A família chega e fala, você não está ouvindo voz. E a pessoa, eu estou ouvindo vozes, né? Aí eu até muitas vezes intervenho e falo, na cabeça dela, ela está ouvindo essas vozes. Então, assim, não adianta a gente querer discutir com a pessoa que está tendo alucinação. Realmente é deixar ela tratar, né? E não bater de frente, né? Que eu falo, a gente tem que ser mais maleável, a família que está ali do lado, né? Porque se a gente for bater de frente com a pessoa que está psicótica, com a pessoa que tá muito agitada, a gente vai ter uma repercussão muito maior, a pessoa pode ficar agressiva, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente não pode ficar batendo de frente, né, com uma pessoa que está tendo uma alucinação. Bem, gente, então agora a gente vai falar da psicose pós-parto, né? A psicose pós-parto é uma forma bem mais grave, né, do transtorno psiquiátrico, e ela, graças a Deus, ela é bem menos frequente, né? Geralmente começa mais rápido do que a depressão pós-parto, né? Ela começa do 3º até o 7º dia depois do parto. Mas, claro, isso aqui é em geral. Pode acontecer antes, pode acontecer depois, né? Então, assim, realmente a gente tem que fazer um acompanhamento da puérpera, né? Da mulher que teve o bebê, a gente tem que ficar muito atento, né? Tanto em relação ao bebê, quanto em relação à mulher e também quanto em relação ao marido, né, gente? Pra gente ver como é que vai desenvolver essa nova formação, né, que tem na família, né? Então, assim, né? Então, o que é a psicose pós-parto, né? A mulher fica com a euforia muito intensa, ela começa a ter alucinações, delírios, tá? Delírios de perseguição, de grandeza, então ela acha que está sendo perseguida por alguém, que tem alguém vendo, né, e querendo fazer alguma coisa de ruim, né? Ou então ela está se sentindo a melhor mãe do mundo, a melhor mulher do mundo, né?
Então, isso tudo muitas vezes é um delírio de grandeza, né? As alucinações, né, podem estar presentes também. A alucinação é uma coisa realmente que a pessoa já tem, já é uma coisa bem mais, como eu diria, bem mais enraizada, não é enraizada. É uma pessoa que tem aquela visão, né, que tem aquele objeto, né, dentro da cabeça dela, né, assim, como é que eu podia explicar? Ela tem um fato, né, um objeto, né, que na cabeça dela existe, né, tipo aqui, eu tô aqui, mas eu tô falando que aqui tem uma roda gigante de um parque de diversões, né, então assim, é uma alucinação, tá, então a pessoa está tendo uma alucinação, por quê? Porque não tem nada ali que diz que existe essa roda gigante e ela está falando que tem. E isso daí é uma coisa que realmente não tem como a gente falar para a pessoa, não existe. Ela não vai se convencer disso. Dentro da cabeça dela, eu até falo isso para os pacientes, ela tá acontecendo aquilo, né? Então, assim, outras coisas perigosas, né? Muito perigosas. As ideias, né? Além do pensamento suicida, existe também o pensamento de homicida, né? Principalmente em relação ao bebê. Então, a mulher na psicose pós-parto, é muito comum, por exemplo, a mulher não ter condições de cuidar desse bebê, né, naquele momento que ela está ali psicótica, né, porque ela tem que fazer um tratamento sério, né, um tratamento medicamentoso. Algumas vezes, quando o transtorno é muito, muito, muito intenso, a gente tem até que fazer alguma internação, né, para quê? Para a mulher melhorar mais rápido. Agora, durante esse período que ela vai melhorar, normalmente não é aconselhável ela ficar com o bebê, o paciente que está na psicose. Aí a família realmente tem que intervir muito nisso daí. Bom, então a gente tem que ter cuidado, porque é aquilo que eu já falei antes nas outras palestras. A gente não pode ficar pensando que é um transtorno psiquiátrico e é um transtorno clínico. Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, para fazer isso, o médico tem que avaliar, né? Porque assim, pode ser um derrame, pode ter infecções que causam isso, alterações de hormônio, né? Alterações diabéticas, tudo isso, essas coisas podem dar um quadro, né, um quadro de alterações ali, né, do comportamento, alterações psiquiátricas que as pessoas podem confundir. Mas o médico, ele está ali realmente para fazer um diagnóstico, para fazer essa avaliação, né? Daí que eu falo, gente, toda alteração psiquiátrica, por mínima que seja, tem que ter a avaliação do médico, tá? Se não tiver, realmente é muito complicado. Bom, então, assim, o acompanhamento, né? O Maternity Blue, né, que é aquela coisa mais simples, né? A gente pode ter um acompanhamento mais tranquilo, né? Agora, o acompanhamento médico, né, e o início do tratamento medicamentoso, igual eu estou falando aqui, é urgente, né? Tem que começar mesmo, tem que começar ontem, não é nem para hoje. Tem que começar rápido, tá? Então, tem que ter, além do tratamento farmacológico, psicológico, né, o apoio da família, né? E aquilo, em casos graves, até internação. Né? Então, assim, o tratamento medicamentoso, o que a gente tem que pensar? O custo e benefício. Vai valer a pena fazer o tratamento medicamentoso? A gente está passando tão mal que precisa realmente fazer um tratamento? Quando existe, assim, o benefício é maior, a gente tem necessidade de fazer um tratamento. Né? Então, assim, principalmente, né, a gente tem que ver isso, a gente tem que ver, por exemplo, situações, né, que podem afetar a mãe e o bebê. Por exemplo, uma mulher que está na depressão durante a gravidez. Se ela ficar muito deprimida, ela não vai se alimentar legal, ela não vai fazer o pré-natal direito. Então, o próprio quadro dela vai ser muito mais perigoso do que ela tomar medicação, porque existe aquele tabu muito grande. Não posso tomar medicação na gravidez. Realmente, a gente não pode ficar se automedicando nunca, mas durante a gravidez é pior ainda, né? Então tem que ter avaliação médica. Só o médico que pode passar algum remédio, tá? Muitas vezes a mulher não se cuida, né? Se ela não se cuida, ela pode se autoagredir, né? Tentar suicídio. Então isso tudo tem que se fazer um tratamento o mais rápido possível, né? Agressões à criança, né? No caso mais da psicose puerperal, né? Também na depressão, isso tudo tem que ser visto logo. E, graças a Deus, hoje em dia a gente tem medicações muito mais seguras, que a gente pode usar com segurança na gravidez, com segurança no parto, né, depois do parto, na amamentação. Né? Porque o que acontece? Toda mulher, toda gestação, ela existe um risco de ter uma malformação, existe um risco de ter um aborto. É mínimo esse risco, mas existe. Com a medicação, esse risco não vai mudar, não vai nem melhorar, nem vai piorar.
o risco também, geralmente, de ter algum problema é o mesmo. Claro, o médico tem que saber, porque tem medicações que a gente tem que ter um controle muito maior, tá? Porque realmente pode dar algum problema. Não se automediquem, é um negócio muito complicado e perigoso, tá? Então, o que é que a conclusão, né, que a gente sempre chega, né, que qualquer transtorno psiquiátrico, quando você faz o diagnóstico mais precoce, você vai ter um prognóstico melhor, vai ter uma vida melhor, porque muitas vezes, na maioria das vezes, é uma coisa crônica, mas que a gente tem como intervir, que nem uma pressão alta. A pessoa tem pressão alta, mas ela vive super bem, tratando essa pressão. Assim é o transtorno psiquiátrico, a partir do momento que se cuida bem, vai ter um prognóstico melhor. Então, isso aí é muito importante para todo mundo, principalmente na mulher, né? Na mulher, em qualquer situação. Mas na pós-parto é mais importante ainda, tá bom? Então, eu quero agradecer vocês muito por vocês estarem aqui, tá? E vocês ficarem atentos que a próxima palestra realmente vai ser sobre dependências, né? A gente vai falar sobre a dependência química, a dependência afetiva, a dependência às novas tecnologias, né? Então, é um tema muito importante que está sendo muito observado hoje em dia, porque está aumentando muito, tá? Então, assim, vou esperar vocês no próximo programinha da gente, né? E qualquer coisa, vocês podem ver todas as palestras, vocês podem ver tudo, né? Me conhecerem melhor no meu site, que é o www.eulalipsiquiatra.com.br, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Até a